Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de uma vez mais poder estar na sua santa presença para adorá-lo em espírito e em verdade, tributar a Ele o louvor devido por sua fidelidade e sua bondade para com as nossas vidas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. A igreja diz amém. Queridos irmãos, quero louvar a Deus pela vida da igreja do Senhor, que está realizando esta festa tão bonita. Vocês estão de parabéns e quero felicitar o pastor da igreja, pastor Erivelto, e agradecer, pastor, mais uma vez pela confiança. Uma alegria poder estar ao seu lado, poder compartilhar esses momentos. Cumprimentar também e agradecer pela vida do pastor Erivelto Júnior. Deus abençoe. Também meu amigo e irmão, pastor Messinho, nosso vereador. Deus continue te usando. E a todos os pastores que cooperam nesta obra. Mencionar também o pastor Olavo, que tem cuidado também de nós. Deus abençoe. Cumprimentar o cantor Rafael Gomes e sua esposa, e o Rony, que veio aí para adorar a Deus também. Dizer aos irmãos que o meu coração está cheio de alegria por viver isso hoje. E desde ontem, nasceu uma expectativa muito grande no meu coração. Este tema que foi escolhido pelo pastor da igreja mexe muito comigo. E a obrigação do pregador é se preparar para trazer a mensagem. Desde o dia que fui designado, convidado para estar aqui, venho pedindo a Deus a direção daquilo que Deus trataria conosco aqui. Mas ontem, pastor, confesso, e depois que terminou o culto, o tema, eu ouvindo o pastor recitando com toda a igreja aqui, eu estava ali e ele pedindo para a galeria, para os irmãos da esquerda, os irmãos da direita, e o Espírito Santo compungiu o meu coração. E hoje eu passei o dia tentando formalizar na minha mente uma outra mensagem, mas meu pai me ensinou e disse: só vá por onde você conhece para você não se perder. E o Espírito Santo está mostrando o caminho. Eu não vou me perder, eu vou pelo que o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. O texto sagrado escolhido pelos irmãos está no verso de número 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se você pode, diga glória a Deus. Escute. Eu preciso da sua atenção por um instante. Talvez você ache um pouco diferente o tema que eu vou dar a mensagem, mas eu queria que você escute com atenção. O que o Espírito comunica ao meu coração é: sobe, desce e espalha. Você consegue repetir isso comigo? Sobe. Vamos de novo, 1, 2, 3. Eu sei que vocês são pentecostais como eu. Dá para fazer o sinal comigo? Me ajuda aí. Sobe, desce,
Dá para fazer mais espontâneo? 1, 2, 3. Eu sei que tem gente já entendendo o mistério. Se você faz uma análise do texto sagrado, o texto menciona a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. Cristo sobe, o Espírito desce e a igreja se expande. E aí você vai entender o sobe, desce e espalha. O capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, ele tem importância muito vital na história da igreja, pois mostra o final de um ciclo e o início de uma era que chamamos a era da igreja, visto que Cristo veio a este mundo com uma missão bem definida pelo Pai. Ele exerceu o seu ministério, ele cumpriu a obra expiatória no Calvário, mas quando ele morre, é sepultado, ressuscita, uma dúvida paira sobre o coração dos discípulos, não só do colégio apostólico que estava mais próximo, mas de todos aqueles que o cercavam e criam nele como o Cristo de Deus, o Messias enviado. O que será de nós? Esta era a tristeza que pairava no coração dos discípulos no caminho de Emaús. O questionamento deles era: nós pensávamos que ele restauraria Israel neste tempo, ainda que a perspectiva de restauração na mente deles era uma perspectiva política, era uma perspectiva de libertação do Império Romano. Eles criam que Cristo traria a restauração. O fato é que faz 3 dias que ele morreu, e é verdade que o túmulo está vazio, mas não temos notícia dele. E o que será de nós daqui para frente? Veja que a desilusão era tão grande que os discípulos estavam voltando para casa. É fato que quando Jesus se revela no partir do pão, toda a tristeza vai embora e a perspectiva muda a tal ponto que, mesmo sendo tarde da noite, aqueles discípulos do caminho de Emaús decidem retornar para Jerusalém, porque eles têm uma notícia para dar em Jerusalém. E que notícia é? Jesus está vivo e ele esteve na nossa casa. Há uma perseguição deflagrada contra os discípulos. A partir do momento que é noticiado o túmulo vazio, ressurreição de Cristo, existe uma ofensiva para abafar esta história, para que não cresça o fato de que ele havia ressuscitado. Os discípulos então se trancam com medo, mas Jesus começa a aparecer. E a Bíblia menciona que antes de ascender aos céus, ele passa 40 dias aqui. E a pergunta é: por que Jesus, antes de subir, passa 40 dias? O texto responde. Lucas diz que fez o tratado acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Primeira razão, Jesus tinha mandamentos para seus apóstolos. Jesus tinha ordens diretas para que eles pudessem seguir.
Segunda razão, verso de número 3, as quais também, depois de ter padecido, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, se apresentou vivo, se apresentou vivo, se apresentou vivo, se apresentou vivo. Ponto. Deixa eu parar aqui um pouquinho para dizer que Jesus está aqui 40 dias depois da sua ressurreição. A segunda razão é para que não restasse nenhuma dúvida de que ele ressuscitou e está vivo e vive para todo sempre. Ele se apresentou vivo, em corpo transformado, glorioso, sem nenhum impedimento da física, sem nenhum impedimento da lei da gravidade. Os discípulos estavam trancados, portas fechadas, mas ele aparece no meio da casa e diz: Pai seja convosco, não tenham medo, eu estou vivo. É verdade que um chamado Tomé não estava presente na ocasião. Olha para os companheiros e diz: eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu tocar. Eu tenho que ver o lugar em que ele foi furado, eu tenho que ver a mão dele aonde levou os cravos, e assim eu creio. Jesus não deixa ninguém com dúvidas. Ele aparece uma outra vez e diz: Tomé, venha cá. O que é, Jesus? Você não disse que queria ver? Veja. Você não disse que queria tocar? Toque. E eu estou vivo e para todo sempre. Quem pode dar uma glória a Jesus por isso? Segunda razão porque Jesus ainda passa 40 dias para provar que ele estava vivo. Diz Lucas que ele se apresentou com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Terceira razão, falando do que respeita ao reino de Deus. A terceira razão porque Jesus ainda não subiu é porque ele precisava fixar na mente dos seus discípulos que o reino dele não é deste mundo. Ele precisava fixar na mente dos seus discípulos que o reino dele ultrapassa os reinos deste mundo. Ele precisava deixar bem claro para os seus discípulos que o trono dele não era deste mundo, porque os reinos do mundo são temporários, eles passam. Daniel disse que é Deus quem coloca rei no trono e quem tira rei do trono. E Jesus está dizendo: o meu reino não é daqui, o meu reino é do céu. Vocês não estão militando por esta terra, vocês estão militando por uma pátria celestial. E eu vou preparar morada para vocês. Quarto, verso de número 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Jesus determina que posição eles deveriam tomar. É posição geográfica, mas também é posição espiritual. Jesus diz: fica em Jerusalém. Por quê? Porque vocês vão receber a promessa de meu Pai. Vocês vão receber a promessa do meu... Não, melhor isso aí. Vocês vão receber a promessa do meu... Jesus recomenda que eles esperem. Esperem a promessa. Por que esperar a promessa, Jesus? Porque esta promessa vai fazer diferença na continuidade daquilo que eu iniciei. A obra que eu iniciei não vai parar, e quem vai continuar são vocês. Mas para que esta obra continue, vocês precisam receber a promessa de meu Pai.
E que promessa é essa, Jesus? Verso 5. É a Bíblia que responde. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. É Jesus dizendo: a promessa de meu Pai, que o Espírito Santo seria derramado, já vai acontecer. Já vai acontecer. Já vai acontecer. Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer: como pentecostal convicto, eu não estou falando de barulho, eu não estou falando apenas de uma emoção, eu não estou falando de um arrepio na pele, eu não estou falando de pulos, eu não estou falando de gritos eufóricos, eu estou falando de batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa do Pai. Antes de Jesus vir, João já pregava e dizia: vem um após mim que é mais poderoso do que eu não posso me abaixar para desatar as alparcas dos seus pés. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu lhe dizer logo nesta introdução que o culto que você veio prestar a Deus hoje é um culto de fogo. Um culto de fogo, eu vou dizer de novo, é um culto de fogo. A programação do Espírito Santo nesta noite é derramar poder sobre a vida da igreja para realizar a obra que Jesus iniciou. Mas vamos voltar. Deixa eu ir devagarzinho. Jesus disse: vocês vão ser batizados não muito depois desses dias. Eles perguntaram: Senhor, verso 6, está aí: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Sabe o que é que Jesus está dizendo a eles? O que vocês precisam entender, que a necessidade que eu tenho para vocês é revestimento de poder. Recebereis o poder do Espírito Santo, que vai vir sobre vós, que vai vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até escuta, tu já vai soltar o grito de glória aí. Escuta. Jesus deixa claro que o Espírito Santo vem para batizar, para revestir, para encher. Aleluia. Só que o reino de Deus é organizado. Lembra de ontem? Deus trabalha com uma programação. Então o Espírito não desce enquanto Jesus não. Eita Deus. Eu vou de novo. O Espírito não desce enquanto Jesus não. Isso exposto, chega o momento de Jesus ser assunto aos céus. E isso no mundo espiritual é um evento extraordinário. Primeiro porque os discípulos ficam olhando para cima e eles veem Jesus subindo. E aparecem anjos nos céus, que dão uma garantia. Que garantia, pastor? Este Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que um dia vai descer. Eita.
Cadê a igreja que está esperando a volta de Jesus a qualquer momento? Você pensa que o céu está olhando para tudo isso e não tem manifestação? Tem manifestação sim no céu. Aleluia. Tem manifestação porque Jesus está voltando para o céu de glória, para onde Ele abriu mão das prerrogativas. Sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se da sua glória, veio até este mundo, tomou forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E toda vez que Ele volta para o lugar que é dele, o céu se manifesta, porque no dia que Ele ressuscita, Maria o encontra e Ele diz: Maria, não chores. Mas Maria quer abraçá-lo, Maria quer segurá-lo, e Ele diz: não me detenhas, eu tenho que ir para o meu Pai, o vosso Deus. Eu tenho que completar a obra e entregar diante dele. Mas quando Ele sobe lá no céu, do lado dos portais eternos, alguém grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Os anjos se movimentam e dizem: quem é este Rei da Glória? E quem está pedindo para abrir diz: o Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Levanta, portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus adentra as mansões celestiais, e os discípulos ficam aqui embaixo mais 10 dias esperando a descida do Espírito Santo. Quantos dias, irmãos? Não grita. Quantos dias? 10 dias sem Jesus, fisicamente, esperando o Espírito Santo. Escuta isso. Tu já imaginou passar 3 anos caminhando com Jesus, acordando, indo trabalhar do lado de Jesus? Vai para um culto, o dirigente do culto é Jesus, o pregador é Jesus. Tu vai atravessar de barco o mar da Galileia, quem está no barco? Jesus. Tempestade levanta, quem acalma? Jesus. Na hora da comida falta pão, quem multiplica? Jesus. Pastor Erivelto Júnior, 10 dias sem Jesus. Meu pastor, mas tinha uma promessa. Eu queria que vocês gritassem isso comigo: uma promessa. Não, isso não é gritado não. Vocês estão falando uma promessa. Vamos lá, 1, 2, 3. Uma promessa. Jesus tinha dito a eles: eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. A palavra outros ali é halos, que significa outro igual. Não é héteros, outro diferente. É outro igual, mesma natureza, mesma essência. É Deus também. Deve ser adorado, deve ser reverenciado. Ele fala, Ele se move, Ele vem como Consolador. Eu já roguei ao Pai. 10 dias. Só que aí começa a ação do Espírito Santo. Porque se você for estudar sobre a ação do Espírito Santo na Bíblia,
Você vai ver que o Espírito Santo hoje está presente com a igreja. Mas ele sempre esteve presente em toda a história da humanidade. O nosso Deus é um Deus trino e uno. Na criação, a expressão é façamos. É a Trindade reunida. É o Deus Elohim. Quando por ocasião da Torre de Babel, o texto diz: eia, desçamos. É Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Assim como em algumas ocasiões na antiga aliança, Deus se manifesta através da teofania, na forma de um anjo. Cristo se manifesta na forma de um anjo. O Espírito Santo também se manifesta na antiga aliança. Me mostra, pastor. Vou te mostrar. Sansão, um dos juízes, era impelido pelo Espírito Santo de Deus. Talvez quando se fala de Sansão, as pessoas pensam em um homem musculoso, com os braços bem malhados. Mas Sansão, segundo a perspectiva histórica, era alguém franzino como eu e você. Ora, por quê, pastor? Porque se Sansão fosse forte no seu físico, na hora que ele arrancasse um portão, ele iria atribuir a força aos seus braços. Na hora que ele partiu o leão no meio, ele iria atribuir a força aos seus braços. Mas Sansão era um homem comum como qualquer outro. Mas a diferença estava que o Espírito Santo se apossava dele e lhe dava uma força sobrenatural. Você quer ver o Espírito Santo agindo? Saul profetizou no meio dos profetas quando o Espírito Santo se apoderou dele. Você quer ver o Espírito Santo agindo? O Espírito Santo se apossou de Davi e por isso ele tocava e o espírito mau saía de Saul. O Espírito Santo está em toda parte. Porém agora a promessa é que ele vai descer e está com a igreja para continuar realizando a obra que Jesus iniciou. E como é que vai ser isso, pastor? Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Diz o texto sagrado, Atos capítulo de número 2, que estavam todos reunidos numa casa e de repente, diga comigo, de repente, grita isso, de repente, veio do céu. Não tenha medo de dizer não. Veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Grita isso, encheu toda a casa. Só mais uma vez, encheu toda a casa. Se você já está sentindo o vento soprando, grita, encheu toda a casa. Aleluia. Imagina, olha para cá, todos reunidos. Daqui a pouco começa um barulho. Era um som que vinha de cima. Era um som que vinha do alto, que começou a encher a casa. Parecia um vento soprando. Aleluia. Parecia um vento soprando. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Parecia um vento soprando, glória. E por que o senhor está tão alegre com isso, pastor? Porque se tem uma das palavras que é atribuída ao Espírito, é vento. É vento. No hebraico do Antigo Testamento, ruach. No grego do Novo Testamento, pneuma. E estes dois ventos têm a ver com movimento e vida. Tem a ver com movimento e vida. Já estou terminando e você vai entender. Movimento e vida.
Mas como assim, pastor? É que lá na antiga aliança, quando Deus cria o homem do pó da terra, o boneco está pronto, tem braço, tem perna, tem cabeça, tem olhos, tem boca, tem dentes, ele tem os órgãos internos, mas não tem vida, é só o boneco pronto. Mas a terra recebe a visita do céu, e Deus desce e sopra na narina do homem, é ruach, é o vento do Espírito soprando e tornando o homem alma vivente. É Deus colocando dentro do homem o hálito que sai da boca dele. Você pode entender este mistério e dar um brado de glória a Deus. É Deus soprando no homem. Eita. Eu preciso fazer uma aplicação disso aqui. Se você pode olhar para esse irmão que está perto de você, coloca a mão sobre ele e diga a ele assim: o Espírito Santo é Deus dentro de você. Não diz de novo a ele: o Espírito Santo é Deus dentro de você. Aleluia, aleluia. O conceito de ruach aparece ali. É o que dá vida. É o mesmo vento que aparece lá no vale de ossos secos. É verdade que Ezequiel profetizou, o vale estava cheio de ossos, e Deus disse: Ezequiel profetiza. Porque Deus disse: Ezequiel profetiza, porque no vale ou você é osso ou é profeta, ou você é osso ou é profeta. Mas eu vim pregar para os profetas nesta noite, e Ezequiel profetizou no vale. Aí veio o nervo, aí veio carne, aí cresceu a pele, mas era um bando de corpos. Aí Deus disse assim: profetiza agora ao Espírito. Sabe como é a profecia de Ezequiel? Vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra, 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 sopra. O vale foi transformado. No Novo Testamento, só para adiantar, no Novo Testamento a palavra é pneuma. Você já entendeu que pneuma tem a ver com a respiração? Você vai ver que pneuma tem a ver até com algumas coisas que a gente vê no dia a dia. Pneumonia, por exemplo, tem a ver com a doença respiratória. Pneuma fala da inspiração e da expiração, do que entra e do que sai. O Espírito Santo é apresentado no Novo Testamento, sendo inserido dentro do homem e fazendo o homem expirar aquilo que ele coloca dentro. É por isso que a igreja não está parada. É por isso que este homem aqui, com todo respeito, mesmo com os cabelos brancos, estava hoje de manhã na feira, estava hoje de manhã entregando folheto. Alguém pode dizer: que vigor é esse que ele tem? É o Espírito Santo que está dentro dele, que faz com que ele respire o desejo de alcançar almas para Jesus. Ai, meu Deus. Eu vou concluir. Sobe. O Espírito desce. Só que o Espírito desce não é só para fazer festa. O Espírito desce não é só para promover alegria. O Espírito desce não é só para eles falarem línguas estranhas. O Espírito desce para colocar uma dinamite no coração de cada um deles. Eita glória. Você já viu um crente novo convertido? O desejo dele é de falar de Jesus aonde ele chega. Você já viu um crente novo convertido? Aonde ele bate, ele quer falar da experiência que ele viveu com Jesus. O que é isso? Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo.
O Espírito Santo. Sabe o que é que o Espírito Santo faz? Faz um Pedro que negou Jesus 3 vezes. Quando está cheio, se levanta no meio de uma multidão. Pedro negou para uma criada. Uma criada disse: tu és um deles. Ele disse: não sou. Praguejou. Mas agora, cheio do Espírito Santo, Pedro se levanta no meio de uma multidão e diz: escutai, varões irmãos, nós não estamos embriagados. Isto é poder de Deus. É cumprimento da promessa do Pai sobre as nossas vidas. Eita, meu Deus. Lá vem Pedro. Ganha 3.000 almas. E agora começa a se espalhar. Começa a se espalhar como, pastor? Porque essas 3.000 almas que estavam lá não era só de judeus. Tinha gente de toda parte. Deus tem estratégias extraordinárias. Meu Deus. Pedro levanta no dia de Pentecostes e ele começa a pregar. 3.000 almas se convertem. E é mais 3.000 evangelizadores para o mundo inteiro. Eita glória. Você está pensando que o Espírito Santo vem para deixar a gente quieto? Não. No outro dia está Pedro subindo para o templo, na hora da oração. Encontra o paralítico, né? O coxo que está na porta do templo. E diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, em nome de Jesus, levanta. Ele levanta. Ele começa a andar. Pedro é interrogado, levado para o sinédrio. Olha, Pedro, você tem que parar de falar desse Jesus. E não ande por aí dizendo que ele ressuscitou, não, porque isso não é possível. Pedro diz: e vocês acham que eu fiz isso como? Eu fiz isso em nome dele. É em nome dele que os paralíticos se levantam. É no nome dele que eu posso fazer milagres e maravilhas. Ô Pedro, sabe de uma coisa? A gente vai mandar te prender para ver se tu muda o discurso. Prende. Nova audiência, Pedro. E aí, vai parar de falar desse Jesus? Em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só no nome de Jesus há salvação. Sabe de uma coisa? Não tem como parar. Aleluia, não tem como parar. Faz o seguinte: ameaça eles. Atos 4:31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. O inimigo disse assim: não tem jeito, vou levantar uma perseguição. Só que Deus usa as situações em favor da sua igreja. Quando o inimigo pensa que a perseguição vai frear a igreja, pelo contrário, acontece o que Deus queria. O que é que Deus queria, pastor? Que se espalhasse. Aleluia. Foge Filipe para Samaria. O que foi que Jesus disse? Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, mas está faltando Samaria. Manda a perseguição. Foge Filipe para Samaria. Chega Filipe em Samaria. O avivamento é tão extraordinário que até o mágico da cidade diz assim: como é que tu faz essas coisas? Como é que eu posso fazer esse negócio? Eu pago para você me ensinar. Isso aqui não se ensina, isso aqui não se aprende. Isso é dádiva que vem do alto. É Deus que enche com o Espírito Santo. Como é que vai espalhar? Aí o Espírito Santo diz a Filipe: vá no caminho que desce de Gaza, está deserto. Eu vou fazer o que no deserto, Senhor? Vai chegar lá que tem um etíope passando na sua carruagem. Ele está lendo a Bíblia, mas não entende de nada. Lá vai Filipe, no caminho deserto. Oh glória, porque Deus não só usa no meio da multidão, Deus usa no deserto também. Deus não só usa para 1000, Deus usa para um também. Deus vai te usar onde quer que tu esteja.
Vai lá. Pastor, que disposição, pastor. Filipe acompanha a carruagem e diz assim: você entende o que é que está lendo? Não tem ninguém que me explique. Então, se você quiser, para a carruagem, sobe. Eita glória. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O Espírito Santo dá inteligência para abrir diálogo para você pregar a palavra. Lembrei de um pastor, foi meu professor no seminário teológico, e ele disse que foi para o sertão, pastor, com a caravana. Vocês sabem que no sertão existe uma idolatria muito grande, principalmente lá no sertão de Pernambuco, ao Padre Cícero. Há uma idolatria muito grande, o Juazeiro fica lá perto. E quando saiu com os irmãos para pregar o evangelho, quando chegou numa porta, né, nessas portas que uma abre de cima, a outra de baixo fica fechada, quando a irmã chegou, que olhou para dentro da sala da senhora, tinha uma estátua de Padre Cícero, quase 2 metros de altura. Ela fez: misericórdia. O pastor estava com ela e disse assim: o que foi? Veja, pastor, aqui estátua ali na sala da senhora. Ele disse: isso é a oportunidade que a gente tem. Bateu na porta e disse: senhora. Aí a senhora saiu. Quando a senhora saiu, ele disse assim: é meu padrinho, é? Ela disse: é. Ele disse: eu posso ver mais de perto? Ela disse: pode. Já abriu a porta para o pastor entrar. Ô glória. Quando o pastor entrou, chegou perto, percebeu, pastor Mercinho, que estava empoeirada a estátua. Aí ele olhou para ela e disse assim: ô mulher, tu não limpa ela não, é? Ô meu filho, eu estou tão sem tempo, é tanta coisa para fazer. Aí ele tirou o lenço do bolso, aí começou a bater. Você tem que limpar, mulher. Tu sabe que sozinho ela não se limpa. Tu sabe que sozinho ela não se mexe. A gente tem que limpar, mulher. Agora Jesus não. Jesus é de... O Espírito Santo está levantando o exército nesta noite para proclamar o evangelho. Ela foi, buscou um pano, começou a limpar com o pastor. Daqui a pouco o pastor pregou para ela. Ela dobrou o joelho, aceitou a Jesus e disse: tem como o senhor levar essa estátua daqui, que eu não quero ela aqui mais não. Jesus vai criar oportunidade para você falar do nome dele aonde você chegar. Filipe prega. Sabe que aqui Jesus sai, o etíope crê, se batiza e vai para a terra dele levando o evangelho no coração e cheio do Espírito Santo de Deus. Aí o inimigo diz assim: vou aumentar a perseguição. Pega um tal de Saulo de Tarso. Eita glória. Irmão Rafael, Saulo era envenenado. Ainda recebe carta e diz assim: agora eu vou perseguir os cristãos. Aleluia. Toca aí no teu irmão: a história é dele. Não, diz a ele assim: a história é dele. Ele escreve do jeito que ele quer. Está Saulo consentindo na morte de Estevão. Só que Estevão viu, pastor Mercinho, o céu aberto. E quem estava em pé? Eita glória. Ei, irmão, isso é conjectura minha, viu, pastor? É conjectura minha. Estevão viu, pastor Erivelto Júnior. Eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé à direita do trono do Pai. Eu penso, sou eu. Saulo lá, vendo Estevão apedrejado, e Jesus lá de cima dizendo:
É você mesmo que eu vou usar. É você mesmo que eu vou usar. Irmão, Paulo era tão obstinado, pastor Olavo, que a Bíblia diz que ele está indo para Damasco de meio-dia. Os viajantes no deserto esperam chegar à noite, que está mais frio, é melhor enfrentar o frio do que o sol do meio-dia. Mas ele queria tanto perseguir os crentes, que de meio-dia ele está indo para Damasco, cheio, a Bíblia diz que ele estava bufando de raiva. Sim, Jesus olhando. Aí, é porque Jesus, irmão, derrubou ele. Ele caiu. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Olha só como Saulo levanta. Quem é? Quem é? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. O Senhor quer que eu faça o quê? Duro será para ti recalcitrar contra o meu aguilhão. Não é você que anda perseguindo o meu povo. Você deu de cara com o dono do povo. E agora eu vou mostrar a você que de perseguidor você vai ser perseguido por causa do meu nome. Sabe qual é a primeira coisa que Jeová faz? Permissão, Rafael, fica de pé aqui, por favor. O Saulo que estava dominando tudo, agora está andando assim. Eu estou aonde? Me leve. Peraí, Senhor, é para eu ir para onde agora? Vá lá na rua direita. Eu tenho um servo que preparou para receber você. Me leva. Me leva. Me leva. O que é isso, pastor? É que quando o Espírito Santo vem, não é mais você que se domina, não é você quem manda, não é você que escolhe, você fica na dependência. É Ele que leva, é Ele que conduz, é Ele que faz, é Ele que dirige, é Ele que assume o controle. Sabe o que é que o Espírito Santo faz? Coloca uma dinamite no coração desse Saulo. Aleluia. E ele começa a pregar no mundo inteiro. Eita glória. E chegou até os confins. Chegou até os confins. Mas o que foi que aconteceu, pastor? Subiu, desceu e se espalhou. E hoje, pastor, vai acontecer o quê? Prepare que isso aqui não é jargão de pregador, não. Já subiu a tua glória. E agora está descendo uma graça de Deus que vai invadir o teu coração. E vai se espalhar por toda a Caucaia. Eita glória. Pai e mãe de jovem que tem aqui, fique de pé, por favor. Pai e mãe de jovem, fique de pé. Pai e mãe de jovens, fique de pé. Aleluia. Eu tenho uma profecia para vocês nesta noite. Não se admire se na madrugada você vê seu filho acordado. Ele nem vai estar no celular olhando internet, nem vai estar na televisão assistindo série da Netflix. Ele vai estar de joelhos dobrados e a graça vai estar descendo sobre a vida dele. Você verá um mover dentro da sua casa. E o filho que se afastou, Jeová está te dizendo nesta noite: aonde a tua mão não vai, a minha já chegou, e eu vou trazer para minha casa.
Cadê os jovens desta casa? Cadê os jovens? Os pais ficam de pé também. Cadê os jovens desta casa? Fica de pé aí para receber também de Deus. Aleluia. Aleluia. Faça assim, levanta a mão comigo, jovem. Levanta a mão comigo, jovem. Levanta. O mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Feche os seus olhos. E você vai dizer comigo: o Espírito Santo de Deus. Não, vai, diz com força: Espírito Santo de Deus. Tens liberdade na minha vida. Eu quero ser cheio. Não grita mais forte: eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero te dizer, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que haverá uma fome em ti, que haverá uma sede em ti, haverá um desejo, um anseio, um anelo da tua alma. Vai cantar mais, vai ler mais a Bíblia, vai dar vontade de pregar, vai chegar no colégio diferente, vai chegar na faculdade com uma mensagem de Deus para entregar. Os teus vizinhos vão ver um brilho diferente na tua vida. Eu estou sentindo que Jesus está descendo uma graça especial aqui nesta noite. Eu sei que talvez você queria uma outra mensagem. Eu também me preparei para outra mensagem. Mas é o Espírito Santo que está dirigindo nesta noite ao teu coração, dizendo: eu quero te usar. 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 Segura na mão de alguém aí, em nome de Jesus. Segura na mão de alguém aí. Se tem alguém sentado aí, levanta ele, por favor. Com a permissão do pastor. Eu pedi permissão antes. Isso, segura na mão de alguém aí. Oh, glória, glória. Agora chacoalha ele assim, diz: o Espírito já desceu. Não, irmão, igreja pentecostal, e o Espírito já desceu. Agora diz a ele assim: vamos espalhar. Vamos espalhar. Você só vai colocar a mão no ombro dele e vai fazer duas perguntas. Aleluia. Primeiro você vai dizer assim: Deus quer te usar. Não, grita isso para ele sentir firmeza. Deus quer te usar. Agora pergunta a ele: você quer ser usado? Pergunta de novo. Mais uma vez. Só mais outra vez. Agora diz a ele: se prepare. Vai descer uma graça sobre a tua vida. E Deus vai te usar na terra. Uricaya surikatarabadagahas. Uribikatarabashuriadarebekataraba. Uribikaya saribika choriketerebikaya suriadalaba. Aleluia. Deus vai dar visões espirituais. Deus vai dar estratégia para evangelização. Deus vai te dar desejo de orar. Deus vai te dar autoridade na palavra. Deus vai te dar ousadia. Deus vai te guardar em todos os teus caminhos. O inimigo está furioso com este ajuntamento, mas toda arma preparada não prosperará. Sai da frente. A igreja vai continuar a sua marcha. O pastor me permitiu. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Vem para eu orar por você agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vem. Vem, Jesus quer te batizar aqui nesta. Não tenha medo não. Vem, você que quem não é batizado com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Glória. Glória. Isso. Eita Deus, tremendo. Isso. Já vem adorando. Só vem adorando. Isso. Glória a Jesus.
Você que não é batizado, isso aqui é o Congresso Unificado da Decalcaia. Jesus está presente desde ontem, o início deste trabalho. Eu estou sentindo uma graça tão especial, irmão. Isso aqui não é chavão de pregador, não. Eu estou falando da realidade. Rafael cantou aqui, ele sentiu. Os pastores estão aqui desde o primeiro dia, estão sentindo, tem uma graça descendo sobre esta igreja, e há um renovo de Deus sendo liberado. Você vai abrir a sua boca agora e você não vai falar mais o português, não. Você vai falar em línguas estranhas. Você vai falar em línguas estranhas. Eita, tá vindo, venha. Estenda as mãos para cá, igreja. Está vindo mais gente para ser batizado com o Espírito Santo. Não perde a oportunidade não, vem, irmão. Pastor, faz tantos anos, pastor, que eu desejo ser batizado. Hoje é teu dia, vem. Aleluia, aleluia. Está chegando aqui, vem. Tem mais gente que não é batizado, vem. Eu fosse você, rompia a multidão, vem, vem. Isso. Agora você chegou aqui na frente. Começa a orar e dizer: Jesus, eu quero. A promessa diz respeito à minha vida. Eu quero, Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. A igreja crê que Jesus ainda batiza, irmão. Vocês creem que Jesus ainda batiza? Aleluia. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, onde houver um crente que deseja ser cheio do teu Espírito agora e falar em novas línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, na autoridade que há no nome de Jesus, a promessa que diz respeito a nós, batiza agora, Senhor. 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 Batiza agora. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Teu poder, teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui. Enche, meu Deus. Enche, meu Deus, nesta hora. Enche, Jesus já está enchendo aqui nesta noite. Abre a tua boca e começa a falar. Jesus já está batizando. Jesus já está enchendo. Jesus já está batizando. Oh, glória! Jesus já batizou a primeira aqui com o Espírito Santo. Glória! Em nome de Jesus. Se você está perto de alguém que não é batizado, ore. Ore, 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 ore. Pura vaca. Jesus batizou. Pura vaca para a basura da labareda. Ele me cai a suricantarabá. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Incendeia, meu Senhor. coração, Incendeia, Senhor. meu altar. Quero ouvir o som do céu, do
Eita, Jesus vai te enchendo. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Glorifica Ele nesta noite. Enche, Senhor, nesta hora. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Batiza mais, Jesus. Teu é o poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Cadê? Abre a tua boca da glória. Da glória. Da glória. Isso. Te damos honra. Que coisa linda ver gente chorando na presença dele. Teu é o poder pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Eita, Jesus está enchendo mais. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Jesus está batizando mais aqui na frente. Da glória ao nome dele. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Enche mais, Jesus. Enche mais, Jesus. Enche mais, Jesus. Abre a boca, filho. Não tem medo, não. É o que o Espírito te concede. Fala agora em nome de Jesus. Uricaia suricantarabás. Uribicatarabadagasuricanterebedecaia suriandarabás. Aleluia. Deixa o Senhor te encher nesta hora. Deixa o Senhor te encher nesta hora. Meu Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei